Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou ucraniana. Como é a sua cidade na Ucrânia? Então, eu nasci em outro lugar, mas quase toda a vida eu morava em capital da Ucrânia, Kiev, que é bem parecido com São Paulo. O que te influenciou a vir morar no Brasil? Então, minha história de amor com o Brasil começou há muitos anos atrás, porque eu tenho formação no direito internacional e quando eu entrei na universidade, eu tive duas opções. Qual língua aprender? Porque nesse momento eu já falava língua inglesa. Duas opções. Eu tenho interesse, o que você escolherá? Língua portuguesa e língua chinesa. Então, eu pensei que a língua portuguesa tem mais chances para mim. E no quarto ano, eu tive a oportunidade de vir para cá, trabalhar no navio de cruzeiros. E pode ser que você não entende que muitas pessoas lá na Europa, dentro da Europa, não sabem que existe essa parte do mundo com a possibilidade de viajar no navio de cruzeiros, mas também eu conheço muitos brasileiros que nunca viajaram. E para mim foi a oportunidade de conhecer todo mundo por causa das pessoas que trabalharam no navio, não apenas, qual é a palavra, não lembro. Então, além dos brasileiros, tá? E eu trabalhava como professora de língua portuguesa para meninas ucranianas que trabalhavam no casino. E também eu trabalhava como hostess. Eu encontrei as pessoas, eu falei sobre as regras do jogo, expliquei muitas coisas. E para mim, esses 4 meses na temporada 2006-2007 foi uma experiência incrível. E quando eu voltei para Ucrânia, eu sempre tive esse amor lá dentro do coração, eu sempre queria voltar. Mas eu tive a família, mãe, avó, e eu comecei trabalhando na empresa grande, nas empresas grandes internacionais lá na Ucrânia. Mas sempre tive esse amor, sabe? Eu viajei muito por todo mundo, mas o Brasil sempre estava especial. Pode ser que eu amei o litoral, porque eu já conheci Ilhéus, Angra dos Reis, Salvador, Rio de Janeiro e Ilhabela, amei Ilhabela. E outras cidades. E nesse momento eu pensei que todo o Brasil está assim, como o litoral. E foi muito surpresa quando eu cheguei para São Paulo, e conheci que tem outra parte pequena do Brasil. Então, essa é minha história com o Brasil. E no agosto de 2022, eu recebi a proposta do trabalho daqui. Eu recebi, porque nesse momento, infelizmente, eu já não tive família lá na Ucrânia. Minha mãe faleceu no final do ano 2021 e a avó também anteriormente. E eu entendi que todo mundo está aberto para mim, tá? E eu queria viajar, eu queria ter outra experiência, porque eu já estava na zona de conforto lá na Ucrânia, eu tive trabalho, tudo, tipo, vida tranquila, sabe? Muito boa, eu amo, mas sempre eu tive alguma coisa aqui dentro de mim que estava chamando, Natália, vem para cá, vai viajar. Eu já viajei, eu já visitei 23 países, quero viajar mais, tá? Eu gosto de outros países também, mas para morar eu escolhi seu país. Tem como falar das suas primeiras comunicações com os brasileiros? Se a gente fala sobre a experiência de 2006, 2007, vou compartilhar. Porque pode imaginar, eu estudava língua portuguesa 4 anos antes de vir para cá, mas eu estudava mais a língua portuguesa clássica de Portugal. E
Eu disse já que eu trabalhava como professora de língua portuguesa para as meninas ucranianas, mas esse foi durante, como dizer, travessia do navio. Tipo, a gente entrou em Barcelona, Espanha, e chegaram para o Brasil. E a gente tinha esses 10, 12 dias para eu poderia ensinar meninas a falar a língua portuguesa. Então, eu ensinei, elas estavam falando alguma coisa, tipo, como contar, como dizer oi, tudo bem. E quando a gente estava aproximando para o Brasil, e o TV já estava funcionando, tipo, pegou o sinal daqui da terra, eu ouvi a língua portuguesa muito interessante, porque eu nunca ouvi língua portuguesa do Brasil. Então, eu estava tanto chocada que eu não entendo nada, tá? Eu já ensinei pessoal aqui falar a língua portuguesa, mas tranquilo. Eu lembro essa primeira como impressão que eu, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Mas, com certeza, primeiros contatos com os brasileiros foram maravilhosos, porque eu sempre senti aqui como na casa. Eu gosto porque eu sou muito aberta, eu gosto das comunicações, tá? E você lembra que eu formei no direito internacional, mas eu nunca trabalhava, porque depois dessa experiência de navio do cruzeiros, eu entendi, não quero trabalhar como direito internacional, quero trabalhar com as pessoas. Então, e uma coisa que eu faltei lá na Ucrânia, depois que eu voltei, foi essa coisa maravilhosa aqui no Brasil, quando você pode sorrir para qualquer pessoa na rua, dizer oi, tudo bem, e só estar aberto para a vida, porque ucranianos e as russas também, eles são pessoas maravilhosas, mas sempre teve essa tradição, não sei, eles nós acostumaram sair da casa e não dizer oi para todo mundo, porque a gente tem que dizer oi para todo mundo, sabe? E eu lembro que quando eu voltei, eu faltava muito, eu não posso dizer que foi depressão para mim, mas foi difícil. E eu acho que na vida passada eu estava daqui, dessa parte do mundo. Então, essa é a minha resposta. Quando começou a despertar o interesse pela dança? Nossa, sabe? Eu acho que muitas pessoas têm essa, que eu gosto de fazer isso, eu vou fazer. Então, eu sempre gostei de dançar. E eu sempre disse que, eu vou para a escola de dança. E você pode imaginar, vou começar a dançar, e você pode imaginar que eu entendi que estou falando que, eu vou começar a dançar, já faz 9 anos. Eu entendi, nossa, eu comecei a querer ir dançar na escola e já faz 9 anos e eu não fiz nada. E essa foi também impressão muito sério para mim, que falar é não igual do que fazer. Então eu encontrei uma pessoa, um homem, tá? Ele já visitou uma escola e ele disse que, nossa, você vai amar essa escola. E eu pensei que, mas acho que todas as escolas de dança estão iguais, mas não. E minha primeira experiência na Ucrânia foi em 2020. Eu só danço há 4 anos, com intervalos por causa das diferentes perguntas, mas dançar é uma coisa que, como outras coisas que você quer fazer, aprender, é só começar e não parar, tá? E eu comecei dançando bachata, salsa e reggaeton. Reggaeton mais parecido com hip hop lá na Ucrânia, porque na Ucrânia
e muitos brasileiros estão surpreendidos, mas tem na Ucrânia, na Europa, tem escolas muito fortes da salsa, da bachata. Eu não posso dizer que, por exemplo, forró ou sertanejo estão populares, não. Zouk está popular agora, está começando, muito bom. Mas salsa e bachata, e primeiramente, e reggaeton. E primeiramente eu não entendi esse som da salsa, não, foi como barulho para mim, barulho. Mas professores dessa escola ensinaram-nos como ouvir a música, como entender o som, tipo, e depois você pode entender, nossa, quanta música, quanto movimento você tem possibilidades para fazer, e não assim, mas no cada ritmo você pode ouvir o piano, a voz, não sei, bateria, outras coisas. Por exemplo, pode imaginar na salsa pode ser 15 músicas tocando num tempo, e você como artista, como bailador, dançarino, você pode improvisar, mas para improvisar você tem que aprender primeiramente. Então essa foi a primeira experiência, e eu acho que foi conexão de minha vontade de dançar, e também da escola e das professoras que amam o que elas estão fazendo. E lá também eu acho que professoras exigem mais dos alunos do que aqui no Brasil, porque no Brasil você vai, oi, tudo bem? Tipo, eu já tive diferentes opções aqui no Brasil, nas escolas, e muitas são só para divertir, que é também muito bom. Mas para aprender você tem que fazer isso. Para fazer isso você tem que começar, tipo, você tem 1 hora da dança, de aula, por exemplo, tem que aproveitar tudo. Por isso estou aqui nessa escola onde a gente está gravando esse vídeo. E eu continuei também numa das cidades da Ucrânia, Lviv. Lviv é a cidade está situada mais perto para a Polônia, e lá também tem escola muito forte, porque em 2022 muitas pessoas mudaram para lugares mais perto da Europa, e Lviv se tornou o centro de muitas coisas, e de dança também, porque muitas professoras mudaram, e por isso os estudantes, alunos, tiveram oportunidade de visitar as classes das pessoas maravilhosas de todo o país. E aqui no Brasil eu comecei de bateria, porque eu não encontrei primeiramente essa escola, e aqui por acaso eu visitei o festival de bachata, e eu entrei nesse espaço e eu entendi que eu quero ensinar aqui, porque por muitas razões, das salas, da agenda, mas também do pessoal, da atitude aqui, porque eu sinto-me aqui como na família. E está lembrando sobre a escola que eu tive lá na Ucrânia. No que gosta desse contato com as culturas brasileiras diariamente? Como o pessoal de São Paulo gosta de dizer, em São Paulo você tem tudo. Acho que sim, porque é só visitar, tá? Porque eu acabei de visitar o MASP, só tipo 1 mês, mas eu também conheço muitos brasileiros que nunca foram para o MASP, por isso eu estou tranquila. Porque estava nerviosa um pouco, que já estou aqui quase 2 anos, eu nunca visitei, tá? Mas agora fechou. Eu já visitei alguns museus, viajei para o Curitiba, por exemplo. Eu não posso dizer que eu estou pessoa de museus ou teatros, mas esse abre a porta para o outro mundo, para inspiração, primeiramente. E é só escolher aqui. E eu gosto muito que aqui tem muitas opções de acesso livre, sem custo. É só procurar na internet, tipo Sesc, por exemplo. Eu já visitei algumas vezes, lá tem exibições de fotografia, de outras coisas, teatro. Eu, recentemente, eu gosto de fazer muitas coisas por acaso. Tipo,
o universo manda para mim oportunidade, tá bom, eu vou, sim. E assim, por exemplo, eu visitei um evento maravilhoso na Cinemateca. Nunca fui e eu sou seguidora de Cobra, Eduardo Cobra. Eu amo esses grafites e grafite é parte maravilhosa de São Paulo e do Brasil, é o símbolo, né? E Eduardo tem essa ideia além de talento fazer isso. Eu acho que ele tem alma muito linda. E eu entendi, eu vi no Instagram dele, nos stories, que vai ter a apresentação do filme sobre ela na Cinemateca. Então eu pensei, por que não? E não tive muitas pessoas lá, mas uma ideia e experiência incrível que na Cinemateca, depois dessa apresentação, foi o debate com criadores desse filme. Você pode imaginar, tipo, você está assim como diretora do cinema, como pessoa que criou imagem, som, e além do que ver, você depois pode entender e ouvir história de criação desse filme, de como eles contataram com Eduardo, o que ele falou, como eles criaram essa imagem das cores. E eu sou muito longe do cinema, tá? Não entendo muitas coisas, mas depois de explicar, eu sou como espectador. Então, por isso eu só posso avaliar, eu gosto ou eu não gosto. E além do que eu gostei, eu também entendi como eles fizeram isso. Nossa, é coisa maravilhosa. E depois desse cinema, eu também falei com o pessoal e a gente acabou a noite no bar, nos jardins. E a gente, tipo, essa é como oportunidade, quando você está aberto para o mundo e você pega essas oportunidades. Estou falando, você entende tudo o que eu estou falando? Tudo bem. Então, quando a vida dá oportunidades para você, é só para, tu também, eu vou, eu quero. Então, você não espera o que a vida preparou para você, tá? É só fazer. É só fazer. Mas eu entendo que às vezes eu não respondo para as perguntas diretamente. Eu gosto de falar muito. Mas aqui em São Paulo e no Brasil você tem tudo. Só escolher escolas de danças, classes de, não sei, pintura, grafite, só caminhar, por exemplo, passear. Tem praças, eu ainda não fui, essa praça Pôr do Sol, né? Outros lugares, eu tenho a lista, eu preciso ir. Eu ainda não fui para Pinacoteca, outras coisas, mas eu não quero ter a falta, tipo, ai que pena, ai que vergonha, não. Eu sei que o momento vai chegar e ele vai chegar no momento quando ele tem que chegar. O que já tem do Brasil dentro da Natália? Muito açaí. O que eu acho que oi, tudo bem? Então, esse oi, tudo bem é como uma palavra, tá? Eu entendo que não é uma palavra, mas essa que eu já estou fazendo sem pensar, porque lá na Ucrânia você só fala oi, tá? Привіт. Привіт. Porque às vezes você não quer saber o que está acontecendo com outra pessoa, ou você não tem tempo para isso. E aqui no Brasil você faz isso e às vezes você não espera também, mas porque você está perguntando? Mas agora eu sei por quê. Porque essa é uma palavra, tá? Oi, tudo bem. E eu tenho esse sentimento que eu estou aqui, como dizer, lá na Ucrânia tem esse provérbio, sinto como na minha prata. Tem aqui no meu prato.
Não? No, tipo, fico no próprio lugar. Tipo, eu entendo que eu estou onde eu preciso estar. Então, eu não sinto alguma coisa diferente. Eu sinto muito confortável aqui, porque eu acho que no Brasil tem todo mundo aqui. E muitos brasileiros dizem que eu sou brasileira já. Eu sinto que eu estou uma pessoa do mundo que fica onde ela quer ficar. O que os ucranianos podem esperar de morar no Brasil? Em ucraniano? Люблю мої. Якщо ви ще думаєте приїжджати в Бразилію чи ні, наскільки тут небезпечно, або що вас очікує? По-перше, тут є велика українська діаспора. І от ми нещодавно з дівчатами розмовляли, обговорювали, що є різні країни, і діаспори там себе по-різному ведуть. Не знаю, не було, так кажуть. Що точно знаю, що тут, в Бразилії, люди, вихідці з України підтримують один одного. Ще більше місцеві підтримують дуже. І тут, в принципі, дуже приємно ставляться до всіх, хто приїжджає. І тобто тут ніхто нікого не кидає. Тут все підкажуть, як документи оформити і інші штуки, друки. Відведуть в цікаві місця. Там, дуже душевно ставляться. І мені здається, що тому це притягує людей дуже гарних їхати сюди. І якщо ви відчуваєте, що вам треба саме сюди, то не вагайтесь, знайдіть мене, може там ще буде в якійсь частині мій інстаграм, все покажу, все розкажу. Всі можливості тут є і для бізнесу, і для життя. І мені здається, що як люди ставляться до світу, так і світ ставиться до людей. Тому приїжджайте, бо бразильці дуже радушні, господарі, які роблять так, що ти відчуваєш себе в своїй тарілці.